Muito boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias desta quinta-feira. Começamos por Paredes, concelho, onde a instalação de uma unidade de tratamento de biorresíduos no Parque Industrial de Parada Baltar continua a provocar reações. Esta manhã, no final da reunião do Executivo, o Presidente da Câmara anunciou que solicitou à Ambiciosa a realização de um estudo de impacto ambiental e à Associação Portuguesa do Ambiente e à CCDRN um parecer sobre a instalação desta unidade. Tudo para dissipar dúvidas, diz o Presidente da Câmara, que acredita que não passam de mero aproveitamento político. No final da reunião do Executivo da Câmara Municipal de Paredes, o Presidente Alexandre Almeida comunicou aos jornalistas que solicitou à Ambiciosa a realização de um estudo de impacto ambiental e um parecer à CCDR Norte e à Associação Portuguesa do Ambiente sobre a instalação da unidade industrial de tratamento de biorresíduos no Parque Industrial de Parada Baltar. Recorde-se que este é um projeto da Ambiciosa, associação que integra, para além de Paredes, os restantes municípios do Val de Sousa. O PST Paredes já se manifestou contra a instalação desta unidade no concelho. Ontem veio a pública a posição do Presidente da Junta de Freguesia de Baltar, liderada pelo socialista Jorge Coelho, que se manifestou contra a construção deste projeto na sua freguesia. Posição que, de resto, assumiu perante o Presidente da Câmara durante o encontro que serviu para dar conta do descontentamento da comunidade. Esta noite, pelas 21h30, realiza-se uma sessão pública no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Baltar, onde estará presente Alexandre Almeida, que irá esclarecer a comunidade sobre esta questão e comunicará a decisão da autarquia de solicitar o referido estudo e pareceres para que não restem dúvidas sobre este projeto. O autarca garante que, se esta unidade industrial constituir qualquer tipo de impacto ambiental, a autarquia não permitirá a sua instalação. Houve uma Assembleia de Freguesia em Baltar na segunda-feira e, com o aproveitamento político que nestas alturas todos temos que aceitar, apesar de lamentar, suscitaram-se algumas dúvidas de algumas pessoas que foram lá à Assembleia a dizer que tinham dúvidas que, por exemplo, que a unidade industrial teria uma duração limitada no tempo e que após essa duração limitada no tempo aquilo seria transformado num aterro, dúvidas desse género, e portanto, perante esse tipo de dúvidas, para que não restem qualquer tipo de dúvidas às pessoas de Baltar, aos pardenses, sobre essa instalação industrial, que é uma fábrica que se vai instalar lá, o que é que eu fiz? Solicitei ao Conselho de Administração da Ambiciosa, ainda ontem, a realização de um estudo de impacto ambiental, que não era obrigatório neste caso, mas mesmo assim vamos exigi-lo. Também um parecer sobre essa instalação à CCDRN e à APA, que são os organismos que tutelam essas áreas, que também deem um parecer se a instalação dessa indústria poderá constituir qualquer tipo de impacto ambiental. Ao mínimo impacto ambiental que cause, nós não permitiremos a instalação lá na zona industrial de Baltar Parada. Portanto, era isso que eu lhes queria transmitir, porque apesar de não ser necessário e apesar de eu pelos estudos que me chegaram, não haver, e por conhecer outras instalações, porque a própria Lipor tem uma unidade dessas e que não causa qualquer tipo de impacto no local onde está. A única diferença é que a nossa já é mais evoluída e vai fazer uma coisa diferente, que é, eles estão a transformar os biorresíduos para gerarem eletricidade. Nós, neste momento, porque o contrato deles foi feito há mais tempo, neste momento é uma mais-valia, portanto dá mais rentabilidade produzir biogás do que a eletricidade, e portanto essa será a única diferença. O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, a cerca de 3 meses das eleições autárquicas, debate-se com a polémica da instalação de uma unidade industrial de tratamento de biorresíduos. O autarca considera que esta questão está a ser objeto de aproveitamento político. Pedi
à Junta de Freguesia de Baltar, que ligasse com aquelas pessoas que levantaram essas dúvidas na Assembleia de segunda-feira, para que estivessem hoje à noite novamente lá na Junta, para eu dar este esclarecimento, dizer que pedi este estudo de impacto ambiental, para que não restem qualquer tipo de dúvidas, porque não pode ser um investimento que se quer colocar portanto, em Paredes, que vai criar postos de trabalho, que vai permitir ter novos acessos à zona industrial. Não pode ser objeto de aproveitamento político nesta altura e, portanto, eu quero um cabal de esclarecimento da população. Instalação de uma unidade de tratamento de resíduos no Parque Industrial de Parada Baltar, objeto de polémica. A população local rejeita a construção deste projeto. Para esta noite está marcada uma sessão pública que deverá contar com a presença de Alexandre Almeida, presidente da autarquia paradense. O autarca irá tentar convencer a comunidade local das vantagens desta unidade. O Executivo Municipal de Paredes aprovou hoje a celebração de um protocolo de colaboração com a SESPU. A partir de agora, o projeto Voz Amiga vai ter mais amplitude no apoio prestado à população mais vulnerável do concelho. A Câmara Municipal de Paredes vai reforçar o projeto Voz Amiga. O Executivo provou em reunião realizada esta manhã a celebração de um protocolo com a SESPU, Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, que visa prestar apoio psicológico à população mais vulnerável do concelho, tais como idosos e famílias que, devido à pandemia, se encontram em situação frágil. O anúncio foi feito pelo próprio presidente da autarquia. Nós sentimos que, e não é só os idosos, portanto, há muitas pessoas que ficaram desempregadas ou ficaram afetadas por este isolamento que tiveram, e cada vez mais temos pedidos de apoio, e vemos que esses pedidos de apoio por vezes não é só a parte económica, que é sobretudo essa parte emocional que ficou abalada, e portanto poder acrescentar aos psicólogos, aos assistentes sociais que nós temos, mais profissionais desta área é uma mais-valia. Alexandre Almeida, presidente da autarquia paradense, sobre o protocolo de colaboração que vai ser assinado com a SESPU para alargamento do âmbito de atuação do projeto Voz Amiga, que visa prestar apoio psicológico à população mais vulnerável do concelho. E vamos agora fazer o ponto da situação relativamente à situação epidemiológica do país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 5 vítimas mortais e mais 2.449 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.101 óbitos e 882.006 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 1 residia na região norte do país e 4 na zona de Lisboa e Val do Tejo. E o Governo apresentou uma proposta para o novo suplemento por serviço e risco nas forças de segurança. O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luiz, apresentou esta quarta-feira às associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana e aos sindicatos da Polícia da Segurança Pública a proposta de montante a atribuir ao suplemento de risco previsto nos termos do artigo 42 da Lei do Orçamento de Estado para 2021. O Gabinete do Ministro da Administração Interna esclarece que a proposta apresentada para o novo suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, que substituirá o atual suplemento por serviço nas forças de segurança, prevê um pagamento adicional para a componente de risco durante 14 meses a todos os profissionais da GNR e da PSP, um compromisso que representa um valor total superior a 43 milhões de euros. De acordo com o mesmo gabinete, a proposta apresentada contempla a majoração do valor consoante as funções desempenhadas pelos profissionais das forças de segurança. Assim, a proposta para a componente fixa, atualmente de 31 euros, prevê os seguintes valores: 100 euros por mês para os elementos das forças de segurança em funções da ronda ou patrulha, 90 euros por mês para os elementos das forças de segurança em funções de comando e 80 euros por mês para os restantes elementos das forças de segurança.
Entretanto, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia já considerou indecente a proposta de subsídio de risco apresentada pelo Governo. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia considera que a proposta para o novo suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, apresentada esta quarta-feira pelo Governo, é indecente. A ASPP-PSP esclarece que esteve reunida com o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna no âmbito da discussão do suplemento de risco consagrado no Orçamento de Estado 2021. Considera o valor injurioso e uma desconsideração pelos polícias, uma proposta errada no valor, no modelo e no conceito. A Associação relembra a todos que a ASPP-PSP está desde sempre neste processo numa perspectiva de contributo para que o suplemento de risco seja uma realidade para os polícias, também porque há muitos anos que luta por este desígnio. Foi nesse sentido que já no ano passado tudo fez e conseguiu para que o risco fosse tratado em diploma próprio, algo que não se pode desconsiderar e que por si só terá de ser visto como um passo importante para a atual discussão. Refere a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, PSP, que apresentou, antes do início desta negociação, uma proposta sobre suplementos remuneratórios e compensação de risco. E o Governo já anunciou a dotação de 110 milhões de euros para uma nova geração de áreas de acolhimento empresarial. Foram publicados esta quarta-feira pela CCDR Norte, CCDR Centro, CCDR Lisboa e Val do Tejo, CCDR Alentejo e CCDR Algarve os avisos que vão permitir reconverter e transformar áreas de acolhimento empresarial existentes em projetos de nova geração mais resilientes e em linha com as novas agendas climática e digital. O Governo destaca que a dotação do PRR para este investimento é de 110 milhões de euros, com uma taxa de cofinanciamento máxima de 100%, salientando que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o Ministério da Coesão Territorial definiu um conjunto de reformas e investimentos destinados a promover a atração e fixação de pessoas e o reforço da competitividade territorial. Ainda de acordo com o Governo, o apoio financiará soluções que podem incluir investimentos no autoprodução e armazenamento de energia renovável, ilhas de qualidade energética A+, soluções de carregamento de viaturas elétricas e abastecimento a hidrogênio, cobertura de banda larga rápida 5G em áreas do interior com comprovada falha de mercado e soluções de resiliência ativa a incêndios consoante as características das AAE. E de novo pela região, uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros provocou um ferido grave em Lousada. Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros fez um ferido grave na A42 em Lousada ao início da tarde de ontem. Fontes Bombeiros Voluntários de Lousada destaca que o alerta para a corporação aconteceu às 13h43, tendo a colisão ocorrido em Alvarenga, Lousada. A mesma fonte revelou que o ferido grave, uma mulher, foi transportada para o centro hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. O Jornal de Notícias avança que na sequência do embate, as duas viaturas incendiaram-se. Em Penafiel, os bombeiros de Passo de Sousa assinalaram o seu 83º aniversário com a bênção de 2 ambulâncias. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Passo de Sousa assinalou esta terça-feira 83 anos de existência com bênção de 2 ambulâncias, uma ambulância de socorro e uma viatura de transportes de doentes não urgentes. O comandante dos Bombeiros de Passo de Sousa, João Pinto, destacou que o aniversário consistiu numa cerimónia simples e com poucos convidados devido à crise sanitária e às restrições em vigor definidas pelas autoridades de saúde. Falando das 2 novas viaturas, o responsável pelo corpo ativo dos Bombeiros de Passo de Sousa reconheceu que estes meios vêm reforçar o parque automóvel e os meios operacionais existentes no quartel. O comandante confirmou que as 2 viaturas foram adquiridas a expensas da associação, com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel e de 2 beneméritos da coletividade. E no município de Paredes, o Centro Europe Direct promove palestras sobre transporte ferroviário, uma iniciativa inserida no Ano Europeu do Transporte Ferroviário que se assinala este ano.
O Centro Europe Direct, da área metropolitana do Porto, localizado em Paredes, promove no dia 2 de julho, no Salão Nobre da Câmara de Paredes, a palestra sobre o transporte ferroviário. A palestra de transporte ferroviário, passado ou futuro? Iniciativa inserida no âmbito do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, que se assinala este ano. O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, presida a abertura da sessão, terá como oradores António Alves, da Associação Comboios 21, que irá abordar o tema A Linha do Val de Sousa. A palestra contará também com a presença do jornalista Carlos Cipriano, que abordará o tema Caminho de Ferro do passado ao futuro. Frederico Francisco, coordenador do Grupo de Trabalho para o Plano Ferroviário Nacional, e José Carlos Barbosa, da empresa Comboios de Portugal, dará a conhecer o plano de recuperação de material circulante da CP. De volta a Penafiel, movimento Salvar o Rio Mau contesta a intervenção de retroescavadora na levada junto ao rio, em causa os trabalhos que estão a ser desenvolvidos para a reabilitação daquela zona. Elementos afetos ao movimento Salvar o Rio Mau, que integra cidadãos da freguesia de Rio Mau, no concelho de Penafiel, contestaram esta terça-feira a presença de uma retroescavadora na levada junto ao rio, estrutura que tem um muro centenário e que é uma referência pelo seu valor ambiental da freguesia. Refira-se que esta é uma obra que está a ser realizada no âmbito do orçamento participativo. Marlene Azevedo, do movimento Salvar Rio Mau, afirma que houve falta de transparência neste processo. O que é que nós achamos que está mal nesta obra? Primeiro, a falta de transparência que houve ao fazerem a votação, ao lançarem a votação para o orçamento participativo, em que não há qualquer indicação de que a levada, o poço mesmo da levada, fosse intervencionado. Ou seja, referem-se apenas ao acesso à levada. Até aí nós, no movimento, não nos opunhamos, porque também pensávamos que haveria algum bom senso em fazer um acesso que se fundisse na natureza, como se está a fazer em muitos outros locais, não é? Não é o caso. A máquina encontrava-se a operar no âmbito da reabilitação do Poço da Levada, intervenção que tem como objetivo a melhoria dos acessos ao Poço da Levada e a reabilitação da zona envolvente. Apesar de se pretender, com a concretização deste projeto, melhores condições para que os riomauenses usufruam deste espaço, o movimento Salvar o Rio Mau manifesta-se contra os trabalhos que estão a ser realizados para a reabilitação daquela zona. Marlene Azevedo fala em falta de transparência no programa Grande Entrevista, conduzido por Paulo Lopes, no Novo Canal. Rosário Machado cessa funções na Rota do Românico e assume cargo de direção no Desenvolvimento Cultural de Amarante. A atual diretora da Rota do Românico, Rosário Machado, anunciou ontem que cessou funções como diretora da Rota do Românico, realçando que irá abraçar um novo desafio, a direção da cultura no município de Amarante. Envolvidas mais de 2 décadas, hoje despeço-me das funções de diretora da Rota do Românico. Ao longo deste tempo foi com muita honra que assumi a responsabilidade de dirigir aquele que foi e é um desafio maior, um projeto que cresceu e que assumiu na região, a nível nacional e internacional, uma dimensão que muito me orgulha, refere em nota enviada ao Novo Canal. Rosário Machado realça que a Rota do Românico permitiu que a região seja hoje considerada uma referência ao nível do desenvolvimento sustentável. Walter Lobo atua em Lousada no Festival Inventa. O cantautor Walter Lobo vai estar em Lousada no dia 10 de julho no âmbito do Festival Inventa. A autarquia destaca que o espetáculo vai decorrer pelas 21h30 no Parque de Lazer de Vilela, em Aveleda, realçando que Walter Lobo é um cantautor que se deu a conhecer com um Inverno EP em 2012, que rapidamente o levou para palcos como o CCB e a Casa da Música no âmbito do Misty Fest, assegurando as primeiras partes do Scott Matthew. Altura agora para uma pequena pausa, voltamos já a seguir. Pausa para almoço?
Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Compromisso inadiável, é? Como tu? Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com o novo Pedidos Mobile do McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. E depois desta pequena pausa, o desporto, o município de Paredes acolhe o Campeonato da Europa de Séniores masculinos em hóquei em patins. Paredes acolhe de 14 a 20 de novembro o Campeonato Europa de Séniores masculinos. O anúncio consta do site da Federação de Patinagem de Portugal, que remete para a publicação World Skate Europe Rink Hockey, que anunciou hoje o calendário internacional das competições de seleções para 2021. Assim, e de acordo com este site, Paredes irá ainda acolher o Campeonato da Europa Sub-17, agendado para 5 a 11 de setembro. A Federação destaca ainda que a Mielhada irá receber o Campeonato da Europa de Séniores femininos, agendados entre 10 a 16 de outubro, e o Torneio Europeu de Sub-17 femininos, agendado para dezembro. E o município de Lousada entrega 25 bicicletas a crianças do concelho no âmbito da campanha Duas Rodas Solidárias. O município de Lousada, em parceria com a oficina do Empenado, juntamente com as associações desportivas locais BTT, ADC Figueiras, Lousada Ténis Atlântico e Lousada Século XXI, promoveu a segunda edição da campanha Duas Rodas Solidárias, uma iniciativa que permitiu recuperar 25 bicicletas oferecidas. A autarquia destaca que estas bicicletas, depois de recuperadas, foram entregues a crianças e jovens carenciados residentes no concelho. O município destaca na sua publicação oficial que, com o aumento da prática de atividade física ao ar livre, nomeadamente através da maior valorização da bicicleta, durante o período de pandemia, verificou-se que muitos mais alunos não tinham bicicleta devido às dificuldades socioeconómicas familiares. A medida tem, também, como objetivos promover a atividade física acessível e incrementar estilos de vida saudáveis e hábitos sustentáveis. Ainda Lousada, este município associa-se à iniciativa internacional European Mile. O município de Lousada associa-se à iniciativa europeia European Mile e promove este domingo a atividade Faz a Tua Primeira Milha, que tem como intuito celebrar a alegria do movimento. A autarquia destaca que a iniciativa irá decorrer no Centro de Marcha e Corrida e é gratuita e tem como objetivo colocar as pessoas a percorrerem a distância de 1 milha. 1,6 km. Os participantes podem fazê-lo a caminhar ou a correr e para participar basta aparecer no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca no dia 4 de julho, domingo, pelas 10 horas. Lê-se na nota informativa. O Anytime Stood Still, Quando o Tempo Parou, é o título de um filme que vai ser lançado já no próximo dia 1 de julho nas redes sociais. A curiosidade é que é realizado cá na região, designadamente em Penafiel e no Marco de Canaveses. Miguel Ferreira é o realizador e argumentista deste filme. Preconceitos da sociedade nesta geração relativamente ao amor, parece ser o cerne da questão. Miguel Ferreira, boa tarde. Este filme trata mesmo destes preconceitos? Boa tarde. Primeiro agradecer ao Novo Canal por esta oportunidade. Sim, com a pandemia eu acho que a geração Z, chamada geração milenar, tem vindo a perder o que é o amor que filmes e músicas retratam nos anos 80, 90. Há muito preconceito, há muita coisa que não devia interessar mais o que se sente e não o que os outros pensam,
e cada vez menos isso acontece, cada vez mais acontece ao contrário, cada vez mais se tenta agradar os outros. As redes sociais só pioraram isso e é um pouco o que trata este filme, é a partir daí que este filme nasce. E dia 1 de julho espero que consigam embarcar comigo nesta viagem sobre este assunto. Todas estas ideias surgiram neste período de pandemia em que estivemos mais isolados em casa? Sim, esta ideia surgiu numa conversa, num desabafo entre mim e um grande amigo meu, numa chamada telefónica em que estávamos a desabafar um com o outro já em tempo de pandemia e eu disse, e se fizéssemos um filme sobre X e sobre X, juntávamos isto e isto e temos algo para dizer ao mundo, temos algo para dizer a estas pessoas, mas nós decidimos logo que tínhamos que fazer algo que conseguisse chegar a toda a gente. O Miguel é muito jovem, isto acontece pelos vistos na sua geração. Sentiste na pele estes preconceitos? Sim. É como qualquer filme, eu acho que qualquer realizador que vá fazer um filme é por experiência própria, por algo que experienciou. Eu experienciei algo sobre este tema, algo que me marcou e quero passar esta mensagem de que não se deve deixar algo que aconteceu ou algo que outras pessoas que não estão envolvidas na decisão pensam afetar a relação, nem afetar o que poderia ser. Daí ter escolhido a Mónica Ferreira, que é a atriz principal, não é? Sim, junto do Mário Alves. A Mónica é atriz, o Mário não o é. A Mónica e o Mário são um casal já há alguns anos. Eu optei por ter uma atriz e um não ator para ter essa química verdadeira, para ter uma relação que eu respeito, que eu comprovei que é uma relação que ultrapassa este tipo de preconceitos e quis trazer a realidade um pouco à ficção e juntar o melhor dos dois mundos, passar esta mensagem num filme que não tem linguagem, não tem uma língua, é um filme para toda a gente, para todo o mundo e que espero que chegue ao maior número de pessoas. Os atores não falam, não conversam? Não tem falas. É uma espécie de um filme mudo? Não é um filme mudo, não há falas, tem música, tem interpretação, as interpretações dos atores falam por si mesmas, as suas reações. Consegue-se perceber a história, não é? Sim, bastante bem. Como é que surgiu, portanto, vocês são muito jovens, mas qual é o vosso percurso para terem chegado até aqui? Eu, pessoalmente, sou licenciado em Cinema e Audiovisual pela ESAP. Neste momento estou a fazer uma pós-graduação em Argumento e Dramaturgia na ESMAI. Desde sempre que falei em cinema e este é um dos primeiros, é o meu segundo filme independente, feito independentemente, sem qualquer apoio escolar ou institucional. E penso que é isto que quero. Não penso, tenho a certeza que é isto que quero fazer da vida. Vamos ver se é possível. Mas a Mónica também tem experiência em arte, não é? Sim, sim. Eu também sou licenciada em Teatro e Artes Performativas pela UTAD, em Vila Real. E sempre foi a minha paixão, foi realmente sempre o teatro. Embora lá está numa terra pequenina e se fosse sempre visto de uma maneira um bocadinho estranha. Mas sempre foi o meu desejo e consegui concretizá-lo, o que me deixa muito feliz. E desde então tenho trabalhado na área, tenho feito bastantes peças de teatro. E como é que foi fazer este filme também? Foi muito bom. Eu já conhecia o Miguel, já tínhamos participado juntos noutra curta-metragem, em que a minha participação tinha sido um bocadinho mais pequena, mas adorei o convite, foi ainda por cima um tema com que eu me identifico. Acho que todos nós jovens. Mas também sente este tipo de preconceito? Claro que sim, relativamente ao amor? Sim, eu acho que, pronto, pode haver algumas exceções, mas a maior parte dos jovens, mesmo nas suas famílias, deve sentir aquela pressão de então, ainda não tens um namorado, ainda não te casaste. Eu com a tua idade já tinha 2 filhos. São situações muito diferentes, exatamente. Não é? Há da geração anterior, exato. E eu muito mais em relação a 2 gerações atrás. Há muita pressão da própria sociedade para nós e nós sentimos-la na pele. E acho que temos muita urgência. Sentem-se incomodados com esse tipo de pressão? Sim, e sentimos urgência em satisfazer os outros, que era aquilo que o Miguel estava a dizer, em agradar os outros. Sim, eu já estou resolvida, já tenho um namorado e já posso pensar na minha vida a seguir.
E pessoas que estão solteiras ou que as relações não funcionaram por alguma razão, não têm que se sentir pior, certo? São coisas que acontecem, é vida. Cada coisa no seu tempo. Muito habituado também a este mundo da arte é o Vitorino Silva. O Tino de Reis, que está aqui connosco. Tino vai aparecer também neste filme. É um dos personagens. O que é que o levou a aceitar? O que levou foi quem és tu e o que fazes. Qual foi o teu primeiro trabalho? E ele mostrou-me o primeiro trabalho, pronto, porque eu gosto de ir à nascente. E foi um trabalho sobre o Gabino Oliveira, uma pessoa que eu conhecia muito, uma pessoa ligada à terra, que era de São Miguel de Paredes, ao Rancho Mas Folclore. o Tino já conhecia o Miguel? Eu não conhecia o Miguel. O Miguel era meu fã, já me tinham falado do Miguel, já tinha sido convidado para ir ao primeiro projeto do Miguel, não tive agenda, não estava, mas sou muito amigo da mãe do Miguel e do pai do Miguel, e a irmã do Miguel estou com a minha irmã, a mãe do Miguel estou com a minha irmã, e falavam do Miguel com muito orgulho. A família, e eu ficava contente, eu quero conhecer o teu trabalho. E quando conheci o Miguel, a primeira coisa diz: liga o computador, mostra-me o que fizeste e quero a nascente. E mostrou-me o trabalho do Gabino Oliveira, e ele usou muito uma coisa que eu admiro muito, que é o próximo e o simples. Porque há muita gente que vai filmar longe, né? Pede a pessoas que não me conhecem, e ele não, ele começou por o próximo e o simples. E adorei, e depois disse a tremer, ou seja, você podia ser ator, e eu, mesmo que não convidasse, eu ia-te pedir para entrar num filme. E eu, mas é um filme onde não há falas. Mas o que é que o Tino faz no filme? O que eu faço, no fundo, é o outro lado. Não é? É aquela pessoa que já tem... da outra geração. A outra geração. Bom, mas eu respeito muito as duas gerações. Eu conheço a minha, tenho muito orgulho na minha, mas tenho muito mais orgulho na geração da minha filha. Porque o Miguel e a Mónica são da minha filha. E eu não posso esquecer que um dia eu ia para Lisboa e iam dois casais de namorados, pronto, da idade da Mónica e do Miguel, podia ser a Mónica e o Miguel, e iam a namorar os dois com um telemóvel e a mandar mensagem um para o outro, e iam sentados lado a lado. E eu estava em frente e eu... Meu Deus, estou a sonhar. Isto é assim, até pensava que... É uma forma diferente de namorar. Até pensava que estava a sonhar e não estava, era mesmo real. Eu disse, Miguel, mas vocês estão a favor destas novas formas que a nossa geração considera um bocadinho mais frias, digamos assim, de namorar ou de estabelecer uma relação mais profunda com alguém? Ou pelo contrário... considera que a geração anterior tinha um comportamento, se calhar, mais afetivo? Não, o que eu considero é que a geração anterior não tinha medo, ponto. A geração anterior amava de verdade e lutava pelas coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia é considerado a idade entre os 15 e os 23, 24 anos, a idade de brincar. A idade de brincar com os corações das pessoas, a idade de ir para discotecas e todas as noites conhecer pessoas diferentes. É a idade em que se tem medo do compromisso. Mais do que nunca, hoje em dia há medo do compromisso, e se alguém te fez mal, as próximas 5, 6, 7, 8 pessoas que conheces vão-te fazer mal também. Não, isso é errado. Não se pode culpar uma relação de uma pessoa noutra. É esse o meu pensamento. Mas o facto desta nova geração considerar que tem que viver mais livre, de forma mais independente, antes de, no fundo, de ter responsabilidades, até aos 23, 24, 25, 26, e hoje em dia até já se fala até aos 30. Isso denota mais maturidade ou mais imaturidade? Porque também o facto da pessoa assumir responsabilidades muito cedo e depois as coisas correm mal, não é? Isso também, se calhar, é ser irresponsável. Sim, mas eu consideraria imaturidade, porque acho que a partir de uma certa idade, claro que não estou a dizer aos 17, 18, nem 21 que tenho, não sou sabedor nenhum, sou uma criança no mundo, mas com 21 anos, com a idade que tenho, já não iria brincar com pessoas. Se eu conheço uma pessoa e converso com a pessoa, mas sei que não quero nada a sério, a primeira coisa que vou dizer é: não quero nada a sério, não vou brincar com o que aquela pessoa sente. E isto é o que acontecia, pelo menos o que eu acho, que eu não vivi na geração anterior, nas gerações anteriores. Mas das histórias que houve, mas não é? do que
me foi apresentada, as histórias que ouço da cultura que me foi apresentada, é o que eu acredito que se perdeu. É a autenticidade, é o amor verdadeiro. Hoje em dia é mais importante postar uma fotografia num jantar num restaurante 5 estrelas com uma sobremesa que mal enche o prato, com o casal, do que realmente viver uma aventura em casal, que fique para eles. É mais importante uma fotografia que as outras pessoas saibam o que aconteceu do que aconteceu estarem realmente. a 100% nesse Sim, jantar. exatamente. Enquanto que antigamente não havia a possibilidade. Mas isso é uma crítica até à vossa geração, aquilo que o Miguel está a dizer, no fundo, não é? É totalmente uma criticar, crítica. Isso é totalmente uma crítica. desvalorizar aquilo que é feito atualmente por muitos jovens. Sim. Tino, no nosso tempo não era nada disto, no nosso tempo éramos mais românticos. Não, ou talvez não. Eu quando digo o romântico, porque às vezes as pessoas pensam, o amor, e é o tema dele. O amor é uma coisa que sente e pouca gente o vê. E há muita gente que hoje em dia quer tentar mostrar aquilo que não se vê e que não há sentimento. Eu acho que foi isso que o Miguel quis mostrar neste filme. Claro que eu não tenho nada contra esta geração, até lhes digo muitas vezes, é a geração mais preparada, é a geração que mais sabe. Eu acho que esta geração só teve o azar que nasceu uma geração a seguir à nossa. Porque eu quando digo que encontrei o planeta na Moche, eu nasci em 71, na mesma altura, e eu acho que nasci no melhor tempo, no tempo certo. Para nascer. E acho que cada vez mais estas gerações nascem um bocado fora da Moche. Porque o homem, como espécie, pensa que é o dono disto tudo, de vez em quando maltrata o planeta, quando sai uma terra que é a terra, e somos todos a mesma terra. Quando digo, hoje eles têm que ser cidadãos do mundo, e é isso que eu embejo neles. Eles são a geração mais parada. Eu vejo este filme, e eu gostava de ter menos 20 tal anos, acredito. É a geração que melhor está preparada e até mesmo a nível intelectual pelos desafios que têm constantemente que vencer, e é isso, nós hoje vivemos num mundo global e à vossa maneira vocês encontraram certamente outro tipo de forma de sentir e de estar, que é, julgo eu, que também fruto de temos que viver muito mais rapidamente, não é? Ele hoje percebe e põe isto em filme. No meu tempo ninguém viu isto. E também aconteceu o que ele está a ver, só que nós éramos mais atrasados. Eu digo isto, mas digo isto com muita humildade, está a dizer? E eles conseguem ver o pormenor. E nós éramos mais distraídos, no fundo olhávamos para onde todos olham. E hoje não. Hoje eles percebem que quem olha para onde todos olham não vê nada. A experiência deles também é muito diferente da nossa. Hoje em dia... Eu fui à frente, ele colocou o pormenor e foi isto que ele encontrou neste filme. Eu acho que vai ter muito sucesso. Isto acontece não só no cinema, isto acontece na música, acontece em todo lado. A música de hoje em dia não é toda, como é óbvio, há muita boa música hoje em dia, mas a música que mais vende é música que não é música que se vendia nos anos 70, 80 e 90, não é música de um calibre do Bryan Adams, que são histórias de amor da vida dele, não é música como os John Bon Jovi, não é música como os Queen, que são músicas que retratam algo que importa, uma história, é uma jornada. A Bohemian Rhapsody é uma jornada do princípio, aqueles 7 minutos, é uma jornada, é impossível não arrepiar com aquela música. E hoje em dia nós ligamos a rádio e o que ouvimos é a Banarraba. Mas o que é isto? São músicas que não contam histórias, não é? Nada contra. É música que eu próprio posso ouvir e dançar, mas é música que não me diz nada. Porque... Mas falar, eu gosto muito de música, e a música tem mensagem, e tem mensagem, há ali palavras, mas o que eu mais gostei da mensagem do filme do Miguel foi o não ter palavras. Eu acho que ele apresentou uma sinopse e eu até lhe disse, Miguel, eu a ti não mando a sinopse para ninguém, vai haver 50 sinopses diferentes, 500, porque quem ver o filme vai ter uma opinião diferente. Eu tenho a certeza que ninguém vai ver o filme do Miguel como eu vou ver. E esse é o grande segredo, e eu acho que o teu filme vai ter muito sucesso, porque não vai haver duas pessoas a ver o mesmo filme. Vamos ficar sem palavras, certamente. Miguel, espero que seja um sucesso, Mónica. Parabéns, nós também vamos ter a oportunidade de assistir, já sabemos alguns pormenores. E até por Tino, muito obrigada. Obrigado eu. Por ter estado aqui presente também, e já sabemos que vamos poder apreciar a participação do Tino neste filme. Mas agora, obrigada a todos, agora vamos assistir ao trailer do filme.
E já no fecho deste jornal vamos ainda ficar a saber qual o tempo que vai fazer nos próximos 2 dias. Para amanhã, dia 2 de julho, prevê-se chuva ou aguaceiros, com temperaturas máximas de 26 graus e mínimas de 11. Há probabilidade de chuva de 66% e o vento será fraco. Para sábado, dia 3, prevê-se igualmente chuva ou aguaceiros e as temperaturas máximas serão de 24 graus e mínimas de 16. Há probabilidade de chuva de 91% e o vento prevê-se igualmente fraco. E assim colocamos um ponto final neste bloco noticioso. Já sabe, o Nova Notícias volta amanhã, à mesma hora, e eu conto sempre consigo. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.